nosso público pediu e nós, como sempre, gostamos de realizar os desejos aí do nosso público. Então eu vim hoje até a doutora Franciele Niederauer de Freitas, nossa cirurgia plástica especializada, formada com o doutor Ivo Pitangui, né? Para tirar todas as dúvidas sobre lipoaspiração. Então, quem pediu, quem entrou lá no Facebook, quem entrou no nosso, mandou um e-mail, né, pedindo a lipoaspiração, hoje a gente vai poder tirar todas essas dúvidas. Tudo bem, doutora? Bem-vinda novamente. Obrigada. Eu que digo bem-vinda ao nosso consultório. Doutora, quando que é indicado, então, a lipoaspiração? Em que casos? Bom, a lipoaspiração, em primeiro lugar, eu vou fazer uma observação. Lipoaspiração não é para perder peso. Lipoaspiração tem a principal indicação para a gordura localizada mesmo, aquela gordura que o paciente emagreceu, chegou a seu peso ideal, mas tem uma região no abdômen, flanco, culote, que ele não consegue emagrecer. Aí está a indicação precisa para a lipoaspiração. Em que casos, né, que ela não pode ser feita, que não pode ser realizada? Bom, quando o paciente tem um excesso de peso a mais, está um pouco acima do IMC dele, realmente não tem indicação, como eu falei, a lipo não é para o paciente exatamente emagrecer. E quando o paciente tem excesso de flacidez de pele, é uma questão de conteúdo continente. Se a gente já tem uma pele sobrando, diminui o conteúdo que tem abaixo dessa pele, a gente corre o risco de ainda ter mais flacidez de pele. Então tem que ser bem avaliada nesses casos. São necessários, então, alguns exames prévios e também aquela questão, eu não sei se em todos os casos, mas o paciente antes tem que emagrecer para depois realizar a cirurgia. É sempre assim? Não, não necessariamente. Tem pacientes que já são magras ou magros e se incomodam com uma gordura localizada que, quando eles estiveram mais magros do que aquilo, não desapareceu. Então, às vezes há necessidade sim de um emagrecimento, às vezes até mais importante que emagrecimento, uma reeducação alimentar. Por quê? Muitas vezes a gente opera, faz uma lipoaspiração, melhora a paciente. Se ela não tiver uma reeducação alimentar, não comer corretamente, ela pode recuperar todo o peso que a gente conseguiu retirar com a lipoaspiração. Nas áreas lipoaspiradas, sempre vai haver um acúmulo de peso, de gordura um pouco menor do que nas áreas não lipoaspiradas. Mas ela pode engordar novamente se não tiver uma boa dieta, exercício físico, não manter uma qualidade de vida. E é possível, então, fazer uma lipo em qualquer parte do corpo? Quantos quilos, mais ou menos, a gente pode perder? Não exatamente em qualquer parte do corpo. Em áreas onde tem grandes vasos ou órgãos, ou algum órgão importante, não, a gente não pode lipoaspirar. Quantos quilos a gente pode tirar? Tá? Na verdade, a gente mede em litros, que equivale mais ou menos a quilos. Pelo Conselho Federal de Medicina, a gente pode lipoaspirar até 7% do peso da paciente. Isso contando no caso de lipoaspiração, no qual a gente infiltra a solução anestésica com soro. Então, é uma lipoaspiração úmida que a gente chama. A gente injeta uma quantidade de soro e pode aspirar até 7% do peso corpóreo. Os médicos que fazem lipoaspiração seca, que é uma outra técnica, que eles não infiltram solução fisiológica, pode ser lipoaspirada até 5% do peso corpóreo. Então, uma pessoa de 70 quilos, em média, a gente consegue tirar até, de uma maneira segura, 4,5 quilos ou litros. As pessoas mais cautelosas vão tirar um pouquinho menos do que isso. Isso porque o paciente perde sangue, perde líquido e perde eletrólitos. Então, a partir do momento que a gente começa a tirar muito sangue, muito líquido, muito eletrólito, se passar dessa norma pré-estabelecida, a gente começa a ter um pouquinho mais de risco. Então, se viu com o passar do tempo que, tendo essa normativa, diminuiu muitos casos de complicações. Hoje, qual é a porcentagem aí de complicação numa lipoaspiração e o que mais ocorre, né? Quais são os verdadeiros riscos dessa operação? Eu não vou saber te dizer uma porcentagem exata, mas a porcentagem de complicações ainda é muito baixa. O que acontece é que a gente vê muito na mídia quando realmente acontece uma complicação. As complicações mais comuns da lipoaspiração é tromboembolia, tá? Que o que é? É a paciente ficar durante a cirurgia parada,
depois ou no pós-operatório parada, cria os coágulos de sangue na perna por ficar parado, isso pode liberar para coração, pulmão e causar um tromboembolismo pulmonar. Ou uma tromboembolia gordurosa, que é pelo simples fato de um pouquinho de gordura entrar num vaso. Isso pode ter repercussões graves, mas principalmente a primeira complicação é perfeitamente evitável com drogas, com meias de compressão, com botas de antitrombo durante a cirurgia. Hoje em dia existem protocolos para serem usadas como profilaxia, então diminui muito o risco. E, principalmente, se realizada a cirurgia por um cirurgião plástico que tenha treinamento nisso, a quantidade de complicações vai diminuir drasticamente. Quando tu me falou em porcentagens, eu tenho uma porcentagem de complicações, sim, que é do Conselho Regional de São Paulo, de 2008, que tiveram 289 processos em casos de lipoaspiração em São Paulo naquele ano. Apenas 6 casos eram contra cirurgiões plásticos. Então, os outros 293 eram médicos que não capacitados estavam realizando esse tipo de cirurgia. Atualmente, então, doutora, quais são as técnicas usadas aí para lipoaspiração? Bom, a lipoaspiração basicamente é uma técnica que é utilizado cânulas de maior ou menor calibre que se usa para lipoaspirar, para aspirar a gordura. A gente tem algumas máquinas que facilitam o nosso trabalho, que é o fibrolipo, o lipo a laser, o lipo com ultrassom, tá? São todas mais ou menos a mesma técnica, com cânula, que se lipoaspira, só que facilita para a gordura sair um pouquinho mais rápido ou menos rápido. Só facilita o trabalho do cirurgião mesmo. A técnica é basicamente a mesma. Agora, eu acho que tem uma dúvida aí que roda, né, Brasil afora. Qual é a grande diferença? O que é lipoaspiração e o que é lipoescultura? Elas são praticamente sinônimos, tá? A lipoaspiração é o fato da retirada de gordura através das cânulas, tá? E a lipoescultura é moldar o corpo, é retirar a gordura de um lugar onde está sobrando e lipoenxertar, injetar alguma parte, um pouco dessa gordura pós-trabalhada em algumas regiões que poderiam ser melhoradas, como a gente pode usar gordura para tratar a celulite, para aumentar a região glútea. Então, nisso consiste a lipoescultura, tirando de alguns locais, como do abdômen, lipoenxertando na região glútea, para fazer uma forma um pouco mais harmônica. É muito interessante. E hoje em dia, então, a única solução para gordura localizada seria lipo ou existem outros tratamentos através da cirurgia plástica? Bom, existem alguns aparelhos que a gente trabalha ou tem, principalmente nas clínicas de estética, que ajudam um pouquinho a diminuir a gordura localizada. Mas para a resolução mesmo, eu acredito na lipoaspiração, que a gente vê os melhores resultados, sem dúvida. E a recuperação do paciente é rápida? Como que funciona? Bom, quanto à recuperação, normalmente a lipo é uma cirurgia de recuperação rápida porque praticamente não existem cicatrizes. Então, o paciente vai se sentir um pouquinho mais fraco nos primeiros dias por essa depleção de líquido, de sangue, mas normalmente ele não tem grandes limitações. A partir do momento que ele se sentir bem, ele pode fazer exercício físico, pode caminhar, vai precisar de repouso nos primeiros dias, mas um repouso relativo, tem que andar para circular o sangue. Tomar muito líquido para não baixar a pressão pelas perdas durante a cirurgia. É muito importante fazer o uso de cintas elásticas, cintas pós-operatórias para diminuir edema. Eu indico muito a drenagem linfática, acho que ela faz parte totalmente do pós-operatório da lipo. É uma porcentagem importante do nosso trabalho. A dor, tem paciente que depende muito do paciente, tem pacientes que sentem muito pouca dor, tem pacientes que já têm um pouco mais essa queixa, mas são perfeitamente controláveis com analgésicos por via oral. Mais ou menos isso. E outra coisa que a gente tem que cuidar é que lipoaspiração igual a equimose, igual a roxinhos. E enquanto tiver alguma área roxa, evitar o sol, porque sol na área roxa pode manchar. Sendo essa uma cirurgia, né, de
não digo que de risco, mas assim, uma cirurgia que requer cuidados, né? Como o paciente que vai fazer pode ter certeza que ele está em boas mãos, né? Bons médicos, ou o local que ele vai fazer é adequado? Como que ele vê isso? Bom, em relação ao médico, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que através do site você pode ver se o seu médico realmente é cirurgião plástico, teve uma formação e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso já é um bom indicador de que você está trabalhando com uma pessoa séria. Quanto ao local, pelo Conselho Federal de Medicina, não necessariamente para fazer uma cirurgia como a lipoaspiração há necessidade de UTI, certo? Mas é importante que o paciente conheça, se informe a respeito do local, para saber se ele preenche todos os critérios da Anvisa. A Anvisa tem critérios rígidos a respeito de que tipo de cirurgias podem ser realizadas naquele local. E saber que, apesar de não ter UTI, que a grande maioria dos hospitais que são realizadas cirurgias plásticas não tem CTI, se tem uma estrutura para, se alguma coisa acontecer, tem uma estrutura para atender aquele paciente. Isso é o mais importante. Doutora, então, para finalizar, eu queria só que tu esclarecesse. Algumas pessoas perguntam por que durante as nossas entrevistas nós não mostramos fotos de antes, depois, enfim, vídeos. Existe uma lei que não permite, né? Exatamente. Pelo nosso conselho, a gente não pode mostrar fotos de pré e pós-operatórios. É uma das regras da propaganda dentro da cirurgia plástica. Não é permitido para a gente. A gente estaria expondo um paciente que foi operado, mesmo com autorização. A gente só pode mostrar em eventos científicos e com autorização dos nossos pacientes. Então está esclarecido aí todas as dúvidas, né, sobre lipoaspiração. Quem tiver ainda alguma dúvida pode entrar em contato com a doutora, né, doutora? Tem o Facebook, o telefone, tem o telefone aqui da clínica que a gente vai deixar aqui embaixo para quem quiser marcar uma consulta, né? E eu sou super a favor das plásticas, né? Muito obrigada, então. Tem mais algum recado para deixar para o público? Eu acho que o principal é a busca da segurança na cirurgia plástica. Aqui em cidades um pouco menores, como Santa Maria, a gente até não vê tantos problemas, né? Mas muitas pessoas de Santa Maria que moram fora, moram no Rio, São Paulo, Porto Alegre, cidades maiores, há muita mídia em cima. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas até nos nomes, hidrolipo, lipolite, tá na moda isso agora. Eu queria deixar um alerta para cuidado com esse tipo de termo, que na verdade é um nome fantasioso para mascarar um tipo de lipoaspiração pequena, feita no consultório sem anestesista. Isso é perigoso. Vai, super dica. Fique conosco, nós voltamos depois dos comerciais. Todo o requinte e sofisticação que o seu ambiente merece, você encontra na Bela Casa. O cuidado na escolha de cada peça e as opções de exclusividade proporcionam a satisfação do cliente. O charme e a elegância da loja você confere em um atendimento especial e com toda a comodidade que você merece. Do clássico ao contemporâneo para todos os estilos. Bela Casa, a sua melhor escolha. Floriano Peixoto, 1459, Royal Plaza Shopping e Serafim Valandro, 1259. Vai fazer uma festa? Facilite sua vida. Seja para um casamento, aniversário ou qualquer tipo de evento, o seu Evento.net é o mais completo guia online de fornecedores para eventos do Brasil. Mais de 85 segmentos que compõem um shopping virtual da festa. Faça seu cartão de vantagens e ganhe descontos. Ganhe um site gratuito para sua festa. Confirmação de presença, álbuns de fotos, listas de presentes, vídeos. Controle os custos de sua festa, artigos, promoções e muito mais. Seu Evento.net, um novo conceito em organização de eventos. Dance, it's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire, 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 fire. Comecei a trabalhar cedo. Depois de muito esforço e força de vontade, consegui me tornar ator e apresentador. Mas logo percebi que eu precisava de mais para conseguir ir mais adiante. Foi então que eu resolvi estudar inglês. E hoje eu estou aqui, dirigindo um filme em Hollywood. Conheço o Yazid.
O IASES é muito mais do que uma escola e muito mais do que um simples curso de inglês. No IASES, você amplia sua mente e elimina as fronteiras. Yes? Ok, let's go. É isso aí, invista em você, faça IASES. Em 2013 está chegando de mansinho e a maior parte das pessoas agora quer saber o que vai ser tendência nesse ano novo. E eu vim até a I Love Luxo hoje, né, conversar com a Daiane Brondani, que é a designer das joias aqui. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. Daiane, vamos só recapitular um pouquinho, né, o que foi moda aí em 2012 para I Love Luxo? Então, para 2012 tivemos bastante da parte romântica, tons pastéis, as caveirinhas que estavam bem na moda, agora já foi. O que disso tudo continua para 2013 e o que vem de novidade aí? Então, as candy colors, que ainda são os tons mais claros, continuam agora no verão. E depois vem o verde, vai predominar durante todo o ano, o verde esmeralda, que vai ser a cor do ano. Eu já ouvi falar que a cor do ano era o amarelo, agora mais uma novidade é o verde esmeralda, então. É o Instituto Pantone, né, famosa pelas marcas de cores, assim. Todo ano ele elege uma cor e o verde esmeralda vai estar em alta todo ano. 2013 se chama verde esmeralda, então. Agora, Daiane, o que tem aí de novidade na loja, já trazendo, né, o verde esmeralda? Nós já temos algumas peças com bastante verde, réplicas de grandes empresas que já estão trabalhando com esse tom. Tá bem bonito, algumas peças. Daiane, então, muito obrigada. E a gente vai deixar o público, então, com essas imagens aí de todas essas peças que a loja, ó, tá bombando. Venham ver, não saiam daí. No próximo bloco a gente volta. Time for Africa.
A reabilitação oral é todo procedimento terapêutico, simples ou complexo, realizado com o objetivo de restaurar e assegurar a longo prazo a saúde biológica, funcional e estética dos dentes e do sistema estomatognático. A Clínica Rodrigo Farcilli oferece o atendimento em implantodontia e reabilitação oral diferenciado. Clínica Rodrigo Farcilli, você à vontade para sorrir todos os dias. Policlínica Wilson Aita, 10º andar, sala 1013, fone 3225-3851. Qualidade, competência e a tradição de quem está há mais de 16 anos no mercado fazem da Farmácia Nova Derme referência na manipulação de medicamentos e fórmulas ortomoleculares, produtos veterinários, produtos odontológicos, cosméticos e medicamentos personalizados, além de produtos para limpeza e nutrição da pele, hidratantes, rejuvenescedores, clareadores, fotoprotetores e as linhas gestante masculina. Nova Derme, sempre nova. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. Atualmente, a incidência de raios solares está cada vez maior. Por isso é tão importante cuidar e proteger a nossa pele. O assunto de hoje aqui na Nova Derme é proteção solar. E quem vai conversar um pouquinho comigo é a doutora Glaucia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Realmente, hoje em dia, as radiações solares, a gente sente que elas estão mais fortes. E também a gente está sabendo que a incidência de câncer de pele está cada vez maior. E isso aí nos preocupa muito, fez com que a gente, além de tudo que a gente já conhecia, a gente fosse buscar mais profundamente alguns estudos sobre os filtros solares que devem ser utilizados e por quê. Bem, para iniciar essa conversa sobre a radiação solar, uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a radiação solar ela é muito importante para o organismo, é muito boa, porque ela produz melanina, ela ajuda a produzir a síntese de vitamina D, que ajuda a fixação do cálcio no organismo. Então ela apresenta esses aspectos positivos. A pessoa não pode ficar sem tomar sol. Quando moderadamente, né? O importante é saber o seguinte: horário, tipo de pele, quantidade de tempo que vai usar. Isso, e onde ela se encontra na praia, se encontra na rua, em casa, que isso é um fator importante para a gente lembrar. Agora, lembrando com relação às radiações, o que elas fazem? Geralmente, essas radiações solares, elas têm um problema, assim, o problema que não são benefícios, ao contrário, são os prejuízos que causam a pele. Em primeiro lugar, fotoenvelhecimento. É a coisa que mais faz a pele, mais estraga a pele e mais prejudica e mais envelhece a pele é a radiação solar. Tanto é que teve um congresso em Paris, onde um médico dermatologista estava presente e na palestra que ele fez perguntaram a ele se a pessoa tivesse que comprar um único creme para anti-envelhecimento, o que ele aconselharia? Qual era o que ele aconselharia? Ele disse: comprem um filtro solar. Primeira coisa. Além do fotoenvelhecimento, nós temos o problema de câncer, o câncer de pele, porque inclusive essas radiações atingem o DNA das células. E além disso aí, o que eles produzem? Os famosos radicais livres, que são moléculas desemparelhadas, que elas vão agredindo outras moléculas para poder se estabilizar, e elas vão fazendo agressões muito grandes e muito severas no organismo. Então, acho que todo mundo conhece o fator, os famosos radicais livres. Com relação a essas radiações solares, a gente tem que lembrar do seguinte: que filtro eu vou usar? Se tem radiação,
qual é? Indicam isso, indicam aquilo, um é filtro 30, outro é filtro 50, que história é essa? Qual que é o mais adequado para o nosso tipo de pele, né? O grande problema é o seguinte, nós temos que nos saber é o seguinte. Em primeiro lugar, as radiações que nos atingem, elas são radiações solares, elas são radiações com energia, elas têm um conteúdo de energia e tem um determinado comprimento de onda. Isto é uma maneira como ela se propaga, tem um determinado comprimento de onda. Então nós temos a radiação UVB, é ultravioleta chamado B. Por quê? Porque tem um determinado comprimento de onda e uma determinada energia. A radiação UVA tem outro comprimento de onda e outra energia. Depois tem a radiação infravermelho, é outro comprimento de onda e outra energia. Quanto maior a energia, menor é o comprimento de onda. Então, o UVB é mais energético, menor comprimento de onda. Não penetra tanto na pele, mas é assim mesmo, penetra, causa envelhecimento, atinge o DNA das células e produz radicais livres. A UVB, ela chega lá na derme, a UVA, desculpa, e é que tem maior, quase que 95% da radiação que chega aqui na Terra é a UVA. E essa, por muito tempo, não tinha filtro solar para UVA. Faz pouco tempo que existem essas radiações, poucos anos, que eu digo, para a radiação UVA. E essa, o que ela faz? Ela produz muito envelhecimento, por quê? Porque ela atinge a derme, atinge os fibroblastos, que produzem colágeno e elastina, que são as fibras de sustentação da pele. Então, se a gente tem a fibra, elas estão sustentando a pele, bateu a radiação, destruiu, elas murcham, e aí forma a ruga. Então, dessa forma que é o processo da ruga. Mais ou menos o processo da ruga seria aí, atingindo o colágeno e elastina que estavam sustentando, tem uma determinada posição. Elas vai destruindo, eles vão diminuindo. E aí vai puxando, vai formando as famosas rugas. Isso de uma forma muito generalizada. A radiação infravermelha é uma radiação que ela é muito longa, ela atinge até a hipoderme, tem epiderme, derme e hipoderme, as camadas de gordura. E o que elas têm? Elas são diferentes porque, se elas têm comprimento de onda, têm conteúdo de energia diferente, elas são diferentes por quê? Porque elas são radiações de calor. É isso que as pessoas não se dão conta. Vocês certamente encontram seguidamente pessoas que dizem, eu não posso tomar sol, porque eu sinto uma sensação na pele, eu fico empipocada, eu não posso sair no sol, e fica com aquelas manchas vermelhas ao redor do rosto. Isso aí o que é? Não é a luz do sol, é o calor do sol, é o calor do infravermelho. Bem, então, cada um dessas radiações tem que ter um filtro específico, adequado. Então, o que nós fazemos aqui? A gente faz os nossos filtros, eles são adequados à radiação UVA, UVB, UVA e UVB, quando pedir, porque o infravermelho é quando a pessoa necessita, que tem esses problemas de pele muito delicada, pele com rosácea. Bem, então, agora, qual é o tipo que eu vou usar? Isso aí vai depender, o que depende muito é como é que é pele muito clara, pele muito escura, vai depender desse tipo de filtro que ela vai usar. É filtro 30, filtro 60, filtro 90? Claro que no verão, o melhor, quanto maior a proteção solar, melhor será esse filtro. Mas acontece o seguinte, que se tu usares, por exemplo, o filtro 60, é muito pouca diferença de absorção desse 60 que um de 30. Agora, claro que como a nossa radiação está muito aquecida, está muito forte, então qualquer proteção a mais que tu coloques é muito importante. Agora, uma coisa que eu acho assim, importante saber é o seguinte, é a qualidade do filtro empregado. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, isso é muito importante essa observação. Por quê? Porque os filtros solares hoje em dia, descobriu-se que penetram na pele. Então, já se encontrou filtro solar no leite materno. Quer dizer, imagina uma criança recém-nascida mamando um leite com filtro solar. Por quê? Ele penetrou na pele, eram moléculas menores que penetravam na pele.
e trazem prejuízos, quer dizer, para o organismo, e está circulando filtro solar dentro do organismo. Bem, agora, por isso que a gente, se eu usar um filtro 30 e tem outro filtro, alguém vende o filtro 30 também, não quer dizer que os dois tenham a mesma proteção, porque depende do tipo de filtro que ele usa. Nós aqui usamos um filtro que tenha um amplo espectro de absorção e que tenha moléculas grandes para não penetrarem na pele. Então, dona Gláucia, vamos aproveitar então e vamos mostrar quais são os produtos que vocês têm disponíveis? Tá, eu vou mostrar os produtos agora fazer uma seguinte observação. Nós temos um filtro solar, lançamento de um filtro solar, e agora aqui vai a grande novidade. Tem a radiação UVA, UVB, a infravermelho, mas tem a radiação visível, que ninguém ligava para isso. É a chamam radiação azul. Então, com as pessoas que trabalham, por exemplo, em ambiente fechado, em escritório, as lâmpadas fluorescentes emitem radiações, que também batem na pele e também causam danos como as outras radiações, em menor escala, mas são mais cumulativos, que são muitas horas. Então, nós estamos lançando um filtro atual, novo, que eu não tenho aqui, porque ele já não tem rótulo, é um lançamento, é um filtro contra radiação UVA, UVB, infravermelho e radiação visível. Para proteger, então, inclusive quem trabalha direto com a luz, né? Com a luminescência. Toma seu banho, tira o filtro solar e vai para a televisão, vai para o computador, fica embaixo dessas luzes, ter esse tipo de filtro que é muito importante. O que a Nova Derme tem para oferecer aqui, ó? Nós temos um filtro solar na forma de spray. Esse filtro solar na forma de spray, tanto tem o 15, tem o 30, vai variando. Se passar bem direitinho, eles protegem muito bem. Tem isso aqui principalmente para homens que não gostam de muita gordura assim, no corpo. Então a forma spray para eles é melhor. Nós temos esse aqui, esse filtro que é uma loção, um filtro solar 15, tem 30 e tem 50, que é uma loção. Tem esse aqui que é um bioprotetor, por quê? Porque ele já tem mais de tem associação de 2 filtros químicos, que são os químicos, eles reagem com a radiação. E nós temos também um filtro infantil, temos aqui um filtro infantil. Esse filtro infantil é um filtro físico, por quê? Porque ele não absorve a radiação, não absorve a energia e reverte. Esse aqui ele reflete, então a energia bate na superfície e volta. Então, para criança, para pessoas que têm problemas de pele, problemas de pele muito sensível, pós-cirurgia plástica, pós-laser ou qualquer coisa assim, esse aqui é um filtro. E é o ideal, e ter esse nosso assim está com sensorial ótimo, porque é muito difícil fazer filtro físico. Bem. Quanto à oleosidade, né, para o protetor solar para o uso diário, como que fica essa questão da oleosidade da pele? Esses produtos aqui, eles são livres de óleo? Não, eles são livres de óleo, a gente faz livres de óleo. Mas sempre, não que o veículo tenha óleo, mas o próprio filtro ele tem um pouquinho de óleo. Então a gente está trabalhando agora com filtros, com substâncias que tirem a oleosidade da pele, os famosos filtros solares spray e esses filtros solares físicos, que são muito interessantes. Nós temos um filtro solar também, que ele é muito interessante, que tu passa o filtro, ele é filtro e acelerador de bronzeado. Quer dizer que tu passa na pele, tu está protegendo, mas tu está trabalhando um pouco a melanina. Para quem não quer ficar branquinho, né, quer pegar uma corzinha, é o ideal. Protege e bronzeia. O ideal também é a pessoa, se não começar a passar um hidratante, que tu passa como depois do banho, como se fosse uma solução hidratante, mas ele tem uma substância que tu passa que ativa a melanina. Então, todos os dias após o banho, tu passa, espalha bem isso aí e vai usando. Quer dizer, usa um mês antes de ir para a praia. Ele não tem proteção, mas ele vai preparando a praia. No que tu chega em presença da radiação solar, ela imediatamente aflora e ativa e fica bronzeada muito mais rápido. E deixa eu ver, agora aqui nós temos um filtro aqui muito interessante, que é o Phytolift, fator 30,
Só que nesse filtro, além da substância ser muito boa, filtrante, nós colocamos aqui um fator anti-age, quer dizer, para a pessoa que um protetor, um hidratante, um dos melhores hidratantes que apareceram no último tempo, e um tensor. Então a pessoa passa o filtro, mas já está cuidando das ruguinhas aqui como tensor. Então ele é, no caso, um 2 em 1, né? Um creme para elasticidade, tratamento e também o protetor solar. Estou para te dizer que pode ser 3 em 1, porque além dele ficar aqui, ele vai hidratar e vai evitar rugas. Quer dizer, então seria 3 em 1 até. E aqui nós temos os filtros solares da Dermatos, que eu acho assim, esse filtro solar da Dermatos, ele é um filtro também que não tem tira a oleosidade, com substância que tira a oleosidade, é filtro 30, e ele tem aqui nessa substância aqui, nesse filtro aqui, ele tem cor, então a pessoa passa, já fica com aquele tom bronzeado, como é que eu vou dizer, esconde as manchinhas da pele. Na verdade, ele é a base para maquiagem com a proteção solar já, né? A base com proteção solar, mas onde além de tudo, essa base tem um tensor também e um hidratante também. Isso aqui e não deixa a pele oleosa, isso aqui é muito interessante. Mulherada, então, que gosta de sair arrumadinha. Quer dizer, a pessoa que quer ir bem arrumadinha, por exemplo, se arrumar e ir para tomar sol ou estar bronzeado, esse aqui é o ideal, que inclusive fica com o tom bem bronzeado. Nós temos também aqui, que eu acho muito interessante, o bloqueador solar da Dermatos também, que também é uma base bem espessa, cobre bem as manchas da gente, e com tom, com cor. E é um filtro solar de fator 60. Isso aqui é ótimo, por exemplo, para sair com esses dias muito quentes. Esse aqui é muito bom, porque tu passa aquela camada assim, tu fica com a pele bem lisinha, parelha, tudo, e com a proteção 60. É ótimo. Nós temos esse aqui é o Photo Plus Baby da Dermatos. Por quê? Esse aqui é um filtro físico. Só que esse filtro físico ele tem um alto nível de aderência. Então a criança pode entrar na água e sair rápido, não sai o filtro solar. Porque é muito importante a aderência do filtro na pele. E esse aqui é altamente aderente. Então, a durabilidade é bem maior do que os outros. Quer dizer, a criança não entrou na água, qualquer coisinha, sai sem filtro. Não, ela fica protegida por bastante tempo. E esse aqui também é um filtro solar, também, que ele é tonalizante e também ele apresenta cor. Esse aqui é com filtro 32, é tonalizante, quer dizer, tem uns que não são tonalizantes e outros com tonalidade. Então, esses filtros são todos altamente testados e os testes deles são testes em vivo, quer dizer, os testes da Dermatos são testes em vivo. Mas, então, o que a gente tem para apresentar? Eu diria o seguinte, que nós estamos muito bem servidas de filtro, porque nós trabalhamos com os tipos de filtro bem, como é que eu vou te dizer, consagrados e filtros que a gente sabe que não produzem efeitos negativos, assim, possa produzir alguma lesão. Tanto é que nós temos na linha gestante um filtro solar específico para a gestante. E eu gostaria também de dizer que o que eu acho um grande achado também que existe hoje em dia são os filtros solares orais. A pessoa se protege muito. Por exemplo, beta-caroteno, tomar em cápsula, é um protetor solar. Já ajuda no bronze, né? Ajuda muito, ajuda no bronze, ele é excelente. E protege as células interiormente das lesões do DNA, de formação de novos radicais livres, protege muito. Nós temos também um que vem tirado de planta, que é do leucotomos. Nós temos o resveratrol, o piquenogenol. Ontem eu estava lendo uns artigos sobre essas substâncias. Elas são ótimas, porque a pessoa passa seu filtro solar e toma aquele também, mas está altamente protegida, porque ela está se protegendo externamente e também internamente contra as radiações solares, contra os danos do DNA, contra a formação de radicais livres. Isso eu acho, assim, uma grande novidade que a gente não pode deixar de saber, não pode deixar de tomar conhecimento e nem deixar de usar. Eu acho muito interessante.
Bom, então como nós vimos aqui, a Nova Derme está com uma variedade bem bacana, né, de protetores aqui. E eu acho que a gente não deve contar tudo, né, dona Glaucia, até para que o público venha conferir que tem muito mais do que isso daqui, né, muito mais coisas. Então, gostaria que a senhora convidasse, então, o público para vir, né, buscar os produtos. A Nova Derme está à disposição para que as pessoas que querem se cuidar agora, tomar sol de uma forma inteligente, de uma forma que tenha um bronzeado bem distribuído, e os horários, e que venham ver o nosso tipo de filtros para ver o sensorial desses filtros, a espalhabilidade, a duração, os diferentes tipos de filtros, para os diferentes tipos de pele oleosa, pele acneica, tudo isso existe em filtros especiais. E venham conhecer também a nossa linha de roupas com filtro solar. Nós temos umas roupas com filtro solar que elas são chapéus, nós temos boinas, nós temos camisetas, saídas de banho, tem guarda-sol, tudo são filtros solares com fator de proteção 50, seguindo o padrão australiano. O padrão australiano de filtro solar é o mais severo que existe no mundo. Então, esse aí segue exatamente o padrão australiano. Agora, nós também, quando calculamos o nosso fator de proteção, nós seguimos o cálculo do padrão australiano, porque é o mais severo de todas as proteções. É uma novidade bem importante, né? Então tá, dona Glaucia, muito obrigada, né? Eu gostaria de ressaltar que a Nova Derme tem Facebook e a loja é aqui no Calçadão, né, dona Glaucia? Então... Calçadão e da Camobi. Calçadão, Camobi e Santiago. Calçadão, Camobi e Santiago. Então, como vocês viram, a Nova Derme está muito preocupada com a saúde, com a proteção de vocês. Venham conferir todas essas novidades que a doutora Glaucia falou. E não saia daí que no próximo bloco tem muito mais. Todo o requinte e sofisticação que o seu ambiente merece, você encontra na Bela Casa. O cuidado na escolha de cada peça e as opções de exclusividade proporcionam a satisfação do cliente. O charme e a elegância da loja você confere em um atendimento especial e com toda a comodidade que você merece. Do clássico ao contemporâneo para todos os estilos. Bela Casa, a sua melhor escolha. Floriano Peixoto, 1459, Royal Plaza Shopping e Serafim Valandro, 1259. Vai fazer uma festa? Facilite sua vida. Seja para um casamento, aniversário ou qualquer tipo de evento, o seu evento.net é o mais completo guia online de fornecedores para eventos do Brasil. Mais de 85 segmentos que compõem um shopping virtual da festa. Faça seu cartão de vantagens e ganhe descontos. Ganhe um site gratuito para sua festa. Confirmação de presença, álbuns de fotos, listas de presentes, vídeos. Controle os custos de sua festa, artigos, promoções e muito mais. Seu evento.net, um novo conceito em organização de eventos. Dance, it's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire, 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 fire. Comecei a trabalhar cedo. Depois de muito esforço e força de vontade, consegui me tornar ator e apresentador. Mas logo percebi que eu precisava de mais para conseguir ir mais adiante. Foi então que eu resolvi estudar inglês. E hoje eu estou aqui, dirigindo um filme em Hollywood. Conheço o IASES. O IASES é muito mais do que uma escola e muito mais do que um simples curso de inglês. No IASES, você amplia sua mente e elimina as fronteiras. Yes? Ok, let's go. É isso aí, invista em você, faça IASES. Stolen
Africa. A reabilitação oral é todo procedimento terapêutico, simples ou complexo, realizado com o objetivo de restaurar e assegurar a longo prazo a saúde biológica, funcional e estética dos dentes e do sistema estomatognático. A Clínica Rodrigo Farcilli oferece o atendimento em implantodontia e reabilitação oral diferenciado. Clínica Rodrigo Farcilli, você à vontade para sorrir todos os dias. Policlínica Wilson Aita, 10º andar, sala 1013, fone 3225-3851. Qualidade, competência e a tradição de quem está há mais de 16 anos no mercado fazem da Farmácia Nova Derme referência na manipulação de medicamentos e fórmulas ortomoleculares, produtos veterinários, produtos odontológicos, cosméticos e medicamentos personalizados, além de produtos para limpeza e nutrição da pele, hidratantes, rejuvenescedores, clareadores, fotoprotetores e as linhas gestante masculina. Nova Derme, sempre nova. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. Pois é, pessoal, a gente sabe que o nosso país é um país que precisa ter uma continuidade no seu sorriso, até por essa vida endurecida que muita gente tem. Mas, graças a Deus, a odontologia veio para resolver estes problemas. Estamos aqui na clínica do Dr. Rodrigo Farcilli. Ele é especialista em implantodontia e ele vai conversar conosco a respeito dessa maravilha. Rodrigo, primeiramente, um prazer enorme a gente estar aqui conversando sobre um assunto tão importante e de extrema autoestima extremamente elevada, não é mesmo? Com certeza. Boa tarde, Clarice. Para mim também é um prazer poder falar sobre esse tema que a gente vem trabalhando já há alguns anos em Santa Maria e que hoje está bem disponível a quase todas as pessoas. Rodrigo, começando, eu quero saber de ti, o que é um implante? Tem uma série de perguntas que eu anotei aqui com os tópicos e eu quero perguntar para ti. Certo. O implante nada mais é do que um parafusinho de titânio puro, que ele é inserido no tecido ósseo da pessoa, ou na maxila ou na mandíbula, e ele vai servir como um artefato para sustentar próteses dentais, né? Então o implante dental ele praticamente substitui uma raiz de um dente. Assim como na prótese dentária nós utilizamos as raízes para confeccionar próteses dentais, no caso da implantodontia nós vamos usar implantes, que são parafusos que vão ser utilizados como base para sustentar uma prótese dental. Por isso, ele permite a fixação desses dentes na boca do paciente. É assim, ó, eu posso fazer, por exemplo, se eu tenho um problema, eu posso fazer um dente, 2 dentes, a parte superior, parte inferior, todos os dentes de uma vez só. Como é que é feito isso? Os implantes permitem uma solução de tratamento bem versátil, desde da perda de um elemento dentário ou da perda de todos os dentes. A implantodontia vem como um grande ajudante na reabilitação oral, ou seja, e surgiu com os pacientes desdentados totais, né? Os primeiros tratamentos foram iniciados com esses pacientes, onde seriam instalados alguns implantes na mandíbula e em pouco tempo, em torno de 4 meses, era instalada uma prótese fixa em que o paciente poderia desfrutar dos dentes fixos, uma vez que ele já não tinha mais os dentes, né? Mas com o passar do tempo, com a evolução das pesquisas, foi sim muito agradável, até para uma certa parte, de pessoas que vinham a perder um elemento dentário, às vezes por um trauma ou um acidente. Os implantes então permitem a instalação de próteses unitárias, que a gente chama, ou seja, para um único dente ou parciais para 2 ou 3 ou mais dentes.
Nós estávamos conversando anteriormente, aqui antes da gente levar essa matéria até vocês, a respeito da idade do paciente, né? Eu perguntei a partir de que idade pode-se colocar um implante. Por exemplo, uma criança que não tem a formação, isso não tem cabimento. Como é que pode, a partir... a idade está toda, os ossos, no caso, os dentes estão todos formados. Só a partir da segunda dentição que eu posso colocar? Então, como o implante é inserido diretamente no tecido ósseo, é importante que esse paciente tenha encerrado o crescimento ósseo, né? Varia um pouco de pessoa para pessoa, mas alguns encerram em 16 anos, 18 anos. Como é que a gente sabe isso? A gente pede um laudo para o radiologista, através de uma radiografia da mão, uma radiografia carpal, e ele vai nos dar o laudo se já houve encerramento do crescimento ósseo ou não, né? Então, crianças que venham a sofrer algum trauma, vão ser necessários outros tratamentos até chegar a época de poder fazer o implante, né? Tem que ver se vai vir o dente permanente, ou se foi uma perda do dente permanente, então usar algum tipo de prótese até que ele possa vir fazer o implante dentário, né? Pessoas idosas. Pessoas idosas, nós não temos um limite de idade, né? Na verdade, ela deve gozar de boa saúde, ou se não estiver com a saúde em perfeitas condições, passar por um tratamento específico, e após a liberação do médico, ela pode se submeter ao tratamento sem problema algum, sempre controlando os riscos que a pessoa idosa tem, né? Tipo, ela tem fisiologia um pouquinho mais devagar, a cicatrização mais lenta, então há que ser obedecido alguns itens, mas pode se submeter tranquilamente. Antes de eu encerrar, eu quero perguntar para o doutor duas coisas, porque a gente vai ter muito tempo para conversar no decorrer dos programas aqui do Rosa Choque. Então eu quero perguntar para ele a respeito de anestesia. Anestesia geral, local, como é que é? A anestesia para instalação de implantes é feita no consultório, local, totalmente local. Pode ser associada a alguma sedação com o médico anestesista ou uma sedação com ansiolíticos que a gente mesmo prescreve para diminuir a ansiedade do paciente. Mas não há necessidade de internação hospitalar. Algumas cirurgias de enxerto ósseo que vêm para melhorar a situação da instalação de um implante, ou seja, reconstruções ósseas, que nós fazemos também, aí sim, se for feito em bloco cirúrgico, o paciente vai para anestesia geral, claro que com a presença do anestesista, né? Mas 90% dos casos que são realizados dentro do consultório não precisa nada além da anestesia local. Os pacientes que tiveram câncer, doutor, como é que ficam? Tem a quimioterapia, tem a radioterapia e perderam seus dentes durante esse tratamento. Como é que é feito também? Paciente que vai seguir mais ou menos a mesma situação de um paciente que está com um problema no coração, paciente que está com uma diabetes, ou seja, ele vai ter que passar pelo tratamento desse problema e o médico está fazendo o tratamento que vai dar a liberação para ele fazer a suposta cirurgia, né? A gente já na anamnese já pergunta se o paciente fez alguma radioterapia na face que pode vir a alterar todo o sistema de cicatrização, de recuperação dos tecidos, enfim. Por isso que a gente ratifica dizendo que é necessário que o médico que tratou essa pessoa de qualquer problema que ela teve no organismo, que vai liberar para nós podermos fazer a cirurgia. Cabe a nós detectar esse problema e fazer a indicação para o médico responsável. Então, pessoal, vocês aí de casa que assistiram essa matéria tão importante aqui com o Dr. Rodrigo, tenho certeza que muitas dúvidas ficaram e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas ficaram esclarecidas, né, doutor? Então, para isso, eu preciso que o senhor passe o endereço aqui no nosso programa, telefone para marcar a sua consulta, agendar a sua consulta aqui na clínica do Dr. Rodrigo, por favor. Bem, nós estamos situados na Policlínica Wilson Aita, na Avenida Presidente Vargas, 2355. Sala das 13, o telefone é 3225-3851. Em breve o site estará no ar. Eu acho que no máximo umas 2 semanas estará no ar. E pode acessar lá, pode marcar consulta pelo site, inclusive. A gente vai estar aqui para esclarecer, para quem quiser tirar dúvidas sobre o assunto, vai ser um prazer. Muito obrigada.